meu nome é Juliano, sou enfermeiro da hemodiálise. Só vou esclarecer algumas dúvidas em relação à nossa montagem da nossa diálise contínua, que a gente se refere a ela como Prisma. Esse nome se dá devido à máquina que a gente utiliza, que é a Prisma Flex, certo? Mas é a diálise contínua. Em primeiro lugar, a gente começa separando o material que a gente vai utilizar. No momento que o médico prescreveu a Prisma, a gente vai pegar a prescrição e ali na prescrição ela já vai estar definindo qual que vai ser o dialisador que a gente vai estar usando. Aqui na instituição a gente tem o HF20, o ST60 e o ST100. São os principais que a gente utiliza aqui, que são os kits das Prismas, certo? Então, de acordo com a prescrição médica, vai estar prescrito também os eletrólitos que a gente vai estar utilizando. Bicarbonato, qual que vai ser a vazão do bicarbonato para a gente estar preparando as bolsas. Sempre a gente vai precisar duas bolsas eletrolíticas. O anticoagulante, a gente vai observar se vai ser com citrato ou com heparina. A maioria das vezes inicia utilizando o citrato. O citrato é muito parecido com a bolsa do nosso soro fisiológico, tá? Então sempre cuidar para não confundir. Soro fisiológico, a gente vai utilizar 3 bolsas, tá? 2 bolsas a gente vai utilizar para fazer o prime da máquina e uma bolsa nós vamos preparar o gluconato de cálcio. Toda vez que eu utilizar o citrato, eu preciso estar repondo o cálcio para o paciente, certo? O citrato, então, ele quebra lá as partículas, as moléculas de cálcio no paciente, então a gente tem que estar repondo esse cálcio. Então, toda vez que a gente utilizar a anticoagulação com citrato, não podemos esquecer do cálcio, isso é muito importante, certo? Então, acho que pode... Certo. Em relação aos materiais, eu já falei da bolsa, do citrato e do soro. A gente vai precisar também do equipo de bomba para a gente estar após a preparação do gluconato de cálcio, certo? Geralmente, como é que funciona? O médico ele vai prescrever lá um exemplo que eu vou dar, 25 ampolas do gluconato de cálcio diluído para 750 ml de soro. Então, nesse caso, a gente vai estar tirando 250 ml de soro e a gente vai estar compondo com 250 ml de gluconato de cálcio, certo? Então, esse gluconato de cálcio vai ser diluído no nosso frasco de soro de 1000 e aí a gente vai precisar do equipo de bomba para a gente estar montando essa reposição do cálcio, tá? Como eu vou estar pedindo material, eu posso solicitar uma seringa de 60 ml, que a gente vai aspirar o bicarbonato. Geralmente o bicarbonato ele é um volume grande, uns 150 mais ou menos, então uma seringa de 60 é o ideal para a gente estar conseguindo medir. Toda vez que a gente preparar as bolsas, vai ser as 2 bolsas iguais, tá? Então se eu botar 150 ml de gluconato, 150 ml de bicarbonato em uma bolsa, eu vou estar colocando 150 ml de bicarbonato na outra bolsa, certo? Vai ter os eletrólitos, magnésio, cloreto de potássio, vai ter cloreto de sódio a 20%, então assim, de acordo com a prescrição a gente vai estar preparando a bolsa. Preparei a bolsa, identifiquei, né? A gente vai em primeiro lugar preparar as bolsas. Então a gente vai precisar aqui de seringa de 60, seringa de 20, seringa de 10. Eu coloquei aqui uma seringa de 5, que a gente vai precisar de 1 ml de heparina para a gente estar fazendo a primeira bolsa de soro, que eu vou fazer o prime da máquina, com 1 ml de heparina diluído em um frasco de soro de 1000, tá? E uma torneirinha, a gente não pode esquecer da torneirinha, que na hora que eu vou estar montando o nosso gluconato de cálcio, a gente vai colocar lá na nossa via venosa, que vai estar indo para o paciente, junto com a reposição do gluconato de cálcio, certo? A gente vai ligar a máquina agora. Ligando a máquina, nesse botão lateral, eu posso ligar, certo? A gente vai ter 2 tomadas, uma tomada vai ser do aquecedor e a outra tomada vai ser da máquina propriamente. O aquecedor a gente vai estar colocando no paciente, depois de instalado, a gente vai estar colocando na via venosa. Lembrando que a venosa sempre é a via que vai estar retornando sangue para o paciente, tá? A gente começa lá da onde a linha está no catéter, no caso do paciente, a gente começa por aqui e aí a gente vai até a linha aproximando
da máquina. Isso a gente pode explicar uma outra ocasião, mas agora a gente vai estar orientando só em relação à montagem da prisma, ok? Após eu ligar a máquina, essa vai ser a nossa tela inicial, certo? Que vai dar as opções, né? Então assim, qual que vai ser o modo que a gente vai estar operando. Espera, pode cancelar aí. Após ligar a prisma, vai aparecer nessa tela inicial. O que a gente precisa? A gente, como vai estar iniciando um novo procedimento, a gente pode começar aqui pelo novo paciente, certo? Então a gente vai clicar aqui, novo paciente. Eu vou digitar o nome do paciente, que vamos colocar aqui como teste 1, tá? Dou Enter. Ela vai me perguntar o quilo, então assim, o médico vai nos passar aproximadamente qual que vai ser o quilo desse paciente, né? Quantos quilos que ele pesa. Então a gente pode colocar o quilo, vamos colocar aqui 25 quilos, um exemplo. Ele vai perguntar também o hematócrito. O hematócrito sempre vai ter, junto com o exame do hemograma, a gente consegue conferir o hematócrito. Na dúvida, a gente pode perguntar para o médico e esse hematócrito a gente pode estar ajustando no decorrer da terapia, tá? Então não vai me prender em relação a isso. Essa máquina, ela sempre aparece uma dupla checagem. Então, eu digitei lá 25 quilos, 28% o hematócrito, então ela sempre vai me mostrar o que eu selecionei. Feito isso, a gente pode apertar só o confirma. Caso alguma coisa eu queira alterar, eu ainda tenho a opção de alterar o nome do paciente, né? Como eu coloquei alterar, ele colocou aqui para eu alterar. Então, teste, né? O 25 quilos e vamos botar aqui 28 de hematócrito, tá? Os dados estão corretos, a gente passa para a próxima tela. Aqui a gente sempre vai usar o CRTT, né? Que é essa modalidade que a gente utiliza, e a gente vai colocar sempre nessa última opção, que é o CVV-HDF, tá? Que ela é a modalidade mais completa. Essas outras modalidades são modalidades um pouquinho inferiores, mas eu sempre vou utilizar a maior, que da maior eu consigo diminuir. Agora, se eu colocar uma modalidade inferior, eu não consigo aumentar, certo? Então, a gente sempre vai selecionar o CVV-HDF. Selecionei, próximo passo. Aqui é em relação à anticoagulação, que a máquina, ela tem a opção aqui da bomba de seringa, tá? Então, essa é uma bomba que a gente colocaria uma heparina, no caso, se for uma anticoagulação com heparina. Os pacientes, algumas ocasiões, eles apresentam intoxicação pelo citrato, então é suspenso o citrato e é iniciada então uma anticoagulação com heparina. Eu sempre vou colocar, eu sempre vou ativar a meu modo seringa, porque se eu não ativar e no decorrer da terapia eu precise, a máquina ela não vai me dar a opção de utilizar a bomba de heparina. Eu sempre tenho que utilizar ela, né, confirmar ela antes. Então vou utilizar, né, coloquei o modo de utilização e confirmo. Por mais que eu não utilize, a gente só deixa ela inativa por enquanto, ela fica em stand-by. Selecionei, ela vai me mostrar. Eu selecionei o modo CVV-HDF e com o método de anticoagulação sistêmica. Feito isso, a gente confirma. Nesse momento, a máquina ela sempre vai me dar assim passo a passo. Então, o que eu sugiro? Sempre, por mais que vocês já tenham habilidade, que vocês já conseguem montar a máquina Prisma, sempre vocês seguem o passo a passo. Então, o que ela está pedindo agora? Para encaixar o suporte, depois ela vai pedir para colocar as tomadas de pressão. No próximo passo, para encaixar a nossa linha do efluente, então sempre aparece o desenho mais forte no caso do que ela está dizendo, tá? Então a linha do efluente sempre conectar correto. Aqui está dizendo para pendurar a nossa linha de Y. Quando vem o kit, ela já vem com essa linha montada, a linha arterial junto com a linha do efluente no Y, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então a gente só vai pendurar e depois a gente vai estar posicionando aqui o catabolha, no caso, né, a câmara de ar, os clamps de detector de ar, tá? E depois ele vai pedir para a gente conectar a bolsa do efluente vazia, certo? Então, para essa máquina, ela faz o teste zero, que a gente chama, que ela vai fazer o teste
com as balanças vazias. Como eu preciso medir o volume do efluente, então eu vou colocar uma bolsa vazia para a máquina fazer o teste zero com a bolsa vazia. Então essa é a primeira etapa da instalação, tá? Então nunca esquecer dessa primeira etapa. Eu coloquei o kit, coloquei a bolsa vazia e aí eu aperto carregar. Ela vai carregar o meu kit e depois ela já vai fazer o teste zero das balanças. Algumas pessoas erram porque elas já querem botar as bolsas as bolsas eletrolíticas junto, e aí vai dar erro porque ela não vai conseguir fazer o teste zero com essas bolsas, certo? Então essa seria a primeira etapa. Eu vou fazer agora rapidinho para a gente ver eu fazendo aqui sem eu estar interferindo, certo? Então vamos lá. Vamos lá então, eu vou pegar o kit, tá? Quando ele vem inicial, ele vai vir com as linhas todas enroladinhas, tá? Como esse aqui é um kit teste, então isso não ocorreu. Para eu colocar nas garras, a gente pode flexionar levemente para ela conseguir encaixar. Não tem como errar, porque ela já tem direto a opção aqui de encaixe, tá? Encaixei, ele pediu para eu encaixar, próximo passo vai pedir para colocar as tomadas de pressão. São 3 tomadas de pressão que a gente tem. Vocês vão olhar aqui que uma está mais à direita, então a gente vai encaixar aqui no encaixe da direita, a outra vai estar mais à esquerda, então a gente encaixa aqui na tomada de pressão da esquerda, e aqui na parte superior tem a tomada de pressão do efluente, que ele fica mais à direita, então a gente conecta aqui na parte da direita, certo? Vai ter uma outra tomada de pressão aqui, que essa aqui ela não existe nessa modalidade, então a gente simplesmente não utiliza. O que a máquina pediu para a gente fazer nesse passo? Conectar as tomadas de pressão. Feito isso, a gente passa para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? A gente conectar a nossa linha do sensor do efluente, que é o detector de sangue do efluente, tá? Então, ele mostra bem certinho o desenho de como a gente instala. Então, a gente vem aqui e coloca dessa forma. Nessa parte aqui, a gente coloca como se estivesse passando um fio dental e a linha ela sempre vai ficar sorrindo para nós, tá? Algumas vezes a gente põe ela, se a gente colocar ela ao contrário, ela não vai estar sorrindo, então tá errado. Então a gente sempre vai passar de modo como se fosse um fio dental e a linha vai estar sorrindo para a gente. Ela pediu para fazer isso, a gente fez. Próximo passo, pendurar a nossa linha, que ela vai estar a nossa linha. Deixa eu parar aí. Próximo passo, ela vai falar para a gente simplesmente pendurar a nossa linha arterial, que ela vai estar conectada no Y junto com a linha do efluente. A gente simplesmente pendura aqui, que é para a parte de organização agora. Próximo passo, colocar, né, o cacabolho, que a gente chama. Então a gente coloca sempre a parte inferior aqui primeiro e depois encaixa, tá? Essa próximo passo que ela está pedindo para a gente estar colocando o catabolho, a gente sempre põe a parte inferior primeiro e depois só encaixa a parte superior. Aqui dentro tem uma membrana, certo? Então o kit vai estar todo estéreo, ele vai ter uma membrana, né, nessa parte que a gente vai estar colocando aqui no sensor. Na hora que eu friccionar, eu rompo essa membrana e aí eu prendo aqui na máquina. Próximo passo que ela está me pedindo, colocar a linha, né, no meu sensor de ar, que aí caso ela detecte algum ar, ela vai estar pinçando, certo? Próxima etapa, ela está pedindo para eu abrir a balança do efluente e está colocando a bolsa vazia, como eu falei para vocês, que ela vai fazer o teste zero com a minha balança, com a minha bolsa vazia. Coloquei aqui. Toda vez que a gente mexer na balança, ela vai dar esse estalo, que é o estalo do TEC, que é quando fecha a balança, tá? Agora a gente vai carregar o nosso kit, e quando ele carregar, a gente sempre observa se não vai ter nenhuma linha encostando nas balanças, na bolsa, porque isso vai interferir quando ela for fazer o teste do peso, certo? Então não tem nada encostando, e vou apertar aqui no carregar.
Quando finalizar o carregamento do kit, ela já vai me mostrar qual que foi o kit que a gente carregou. Esse vai ser o mesmo kit, né, que o médico ele prescreveu, tá? Então prescreveu é só tipo aquela dupla checagem que eu falei. Carregou, a gente confirma e aí vai para os próximos passos, tá? Então qual que é o próximo passo que ela vai me pedir? Ela está pedindo, né, em primeiro lugar, para a gente estar colocando as nossas linhas, só questão de organização de novo, né? Então aqui eu vou botar o verde no verde, o roxinho no roxinho, tá? O amarelo por enquanto não vai caber aqui, e o branco no branco. Próxima etapa, ela vai pedir para a gente conectar aquela nossa linha que inicialmente a gente deixou pendurada no nosso soro, tá? O nosso soro, como eu falei para vocês, a gente vai preparar ele, né, um soro de 1000 com 1 ml de heparina, que a gente vai fazer o primeiro prime com heparina, que é para abrir as fibras, hidratar bem as fibras, tá? Dá um pause aí para a gente estar conectando, né, então o nosso soro, que a gente já preparou ele na nossa linha Y, aqui ela vai estar protegida, então a gente desprotege, conecta no nosso soro, tá? Conectei, volto a pendurar. Próxima etapa, ela está pedindo para colocar a nossa linha do citrato, tá? Que é a bomba de citrato, tá? A bomba de citrato, que é a branquinha. Toda vez ela vai mostrar aqui a cor, ó, tem um triângulo branco. E na minha balança embaixo, ela vai mostrar o mesmo triângulo branco, certo? Então aqui, citrato. Quando a gente ligar o citrato, que eu falei para vocês, vai ser essa bolsa de 800 ml, tá? Bolsa de 800 ml. Aqui, como é o teste, eu não vou estar utilizando essa bolsa, eu vou usar uma outra. Quando a linha vier, ela já vai vir com perfurador, né? Que é essa ponteira aqui. Então a gente simplesmente pega e fura, certo? Furei. Conectei então na minha bolsa de citrato, que é aquela de 800 ml. Penduro aqui na minha balança. E fechei ela. Próximo passo, ela vai pedir para a gente colocar outra bolsa, certo? Então aqui, ó, corzinha verde, a gente vai colocar no verde a linha verde, certo? Então tudo é bem detalhado na cor, tá? A nossa bolsa de eletrolítica, né? Já vai estar preparada com todos os compostos que o médico prescreveu. Bicarbonato, cloreto de potássio, magnésio, tudo que o médico prescreveu a gente já preparou ela, certo? Preparei então a minha bolsa de dialisante, que é a verde, e vou colocar aqui na minha balança verde. Próxima bolsa que ele vai estar me pedindo aqui, a nossa bolsa de reposição, que vai ser uma outra bolsa, né, da mesma concentração, que as duas são da mesma diluição, mesma preparação, tá? Então vai ser a roxa. Eu gosto de sempre lembrar que o roxo, o R de roxo é o mesmo R de reposição, que é pra gente saber qual que é a bolsa de reposição e qual que é a bolsa de dialisante. Conectei a nossa bolsa de reposição, eu fecho a balança no TEC. Próximo, está pedindo para conectar a nossa bolsa na nossa linha de retorno, que é no caso a nossa linha venosa, na bolsa do efluente, que o sistema ele está todo, né, todo cheio de ar, a gente vai estar preenchendo ele nesse momento. Fiz isso, a gente pode colocar aqui continuar. Quando eu aperto continuar, ele vai pedir para a gente montar a nossa seringa de heparina. Como eu não vou estar utilizando heparina, a gente pega uma seringa de 20 ml e preenche ela com soro, tá? Então eu vou aspirar aqui 20 ml de soro. Deixa eu só preparar aqui e aí a gente... Ela está pedindo então nesse ponto, está pedindo para a gente abrir esse trincozinho aqui, tá? Que é onde é que vai
vai fazer o encaixe da nossa seringa. Ele tem aqui alto, baixo, que ele vai baixar automaticamente. Baixou, a gente vai para a próxima etapa aqui. Está pedindo para conectar a nossa seringa nesta linha. Conectei. Próximo passo está dizendo para a gente encaixar a nossa seringa aqui na nossa bomba de seringa, certo? Encaixei, a gente vai apertar alto cima, que ele vai subir automaticamente. Subiu, a gente vai encaixar o clamp, que é a trava da seringa. Feito isso, a gente volta aqui e aperta em continua. Quando eu coloquei em continua, a máquina fez o teste para confirmar que a seringa está aqui mesmo. A dupla checagem, ela está me falando que a gente fez toda a etapa e eu aperto confirmar. Nessa opção, ela vai me falar aqui ou Prime mais teste. A gente sempre põe primeiro o Prime. Como eu falei anteriormente, a gente preparou essa bolsa de soro com 1 ml de heparina, que ele precisa lavar as fibras do nosso capilar com heparina. Mas a gente não pode instalar o sistema com heparina, certo? Então a gente vai fazer uma lavagem 2 vezes, uma bolsa com 1 ml de heparina e a segunda lavagem vai ser com uma bolsa de soro sem heparina, que a gente vai estar lavando todo o sistema novamente, certo? Então se eu apertar aqui Prime mais teste, ele já vai entrar automaticamente no teste do Prime, e não é isso que a gente quer fazer o Prime 2 vezes. Então a gente aperta no Prime primeira vez. Quando terminar esse Prime a primeira vez, ela vai ter a opção lá, novo Prime ou avançar. Aí a gente vai trocar o nosso soro para um soro de 1000 e vai apertar novo Prime. Toda vez que eu fizer o Prime, obrigatoriamente eu vou precisar de uma bolsa de 1000. Se eu não tiver uma bolsa de 1000, quiser utilizar 2 bolsas de 500, não vai dar certo. Porque no momento que eu vou estar fazendo a troca de uma bolsa por outra, vai entrar no sistema e ela não vai passar no teste. Então ela vai pedir para a gente estar fazendo um novo Prime e aí vai ter que ser com outra bolsa de 1000. Então toda vez que por algum motivo vocês tiverem que parar esse Prime, na hora que eu vou estar retomando o Prime, vai ter que ser com uma nova bolsa de soro de 1000, certo? Depois que a gente fez o nosso primeiro Prime com a nossa bolsa de soro com 1 ml de heparina, a gente vai fazer o nosso segundo Prime, tá? Então vai aparecer aqui a opção Prime Reprime, tá? Então a gente vai trocar a nossa bolsa, vai colocar uma bolsa de soro sem heparina e vai apertar aqui Reprime. Apertei o Reprime, ele vai fazer todo o processo novamente. Como a gente está aqui em teste, eu fiz só uma vez. Terminei o nosso segundo Prime com a nossa bolsa somente de soro. Ela vai aparecer aqui 2 opções, que é o Prime manual e o teste do Prime. Lembra que naquela parte inicial ela tinha assim, o Prime mais teste? Aqui a gente só desvinculou o Prime do teste. Esse Prime manual, caso tenha algum arzinho aqui em cima do capilar que eu queira tirar, a gente aperta no Prime manual. No que eu apertar, a bomba ela já começa a girar, tá? Então a gente quiser dar umas batidinhas aqui para tirar algum ar, a gente aperta o Prime manual. Tirei o dedo do Prime manual, a bomba para de girar. Toda vez que eu fizer esse Prime manual, sempre observa se ainda vai ter um pouquinho de soro aqui na bolsa, certo? Então nesse caso é isso. Fiz os 2 Primes, a gente vai colocar no teste. Iniciando o teste, ele vai demorar mais ou menos uns 5 minutos. E depois que terminar todo o teste do Prime, a gente já vai preparar para fazer a instalação no paciente.